Depois de namorar por 5 anos, meu noivo disse que não tinha certeza se queria casar comigo. Depois, na frente dos amigos, ele disse em tom de piada: "Se você fosse mais bonita, eu me animava mais para casar." Hoje de manhã, a mãe dele me ligou chorando. Dominique e eu estávamos juntos há pouco mais de 5 anos e noivos há 8 meses. Nos conhecemos através de amigos em comum, numa festa de boas-vindas. 2 estranhos que se deram bem instantaneamente por amar desenhos dos anos 90. Nosso relacionamento avançou num ritmo tranquilo. 1 ano de namoro, depois fomos morar juntos, adotamos nosso gato Feijão, com 3 anos de relação, e ficamos noivos no verão passado. O pedido de casamento não foi extravagante, uma trilha no nosso ponto de vista favorito num sábado de manhã. Ele tirou o anel do bolso todo nervoso e eu disse sim na hora. Marcamos a data para outubro e começamos a planejar tudo devagar. Bom, na verdade, eu planejava. Ele só concordava com a cabeça. Há uns 3 meses, o Dominique começou a fazer comentários estranhos sobre o casamento. Nada diretamente negativo, mas hesitante. Quando eu mostrava possíveis locais para a festa, ele dizia: "É muito dinheiro para um só dia. A gente precisa mesmo chamar tanta gente?" Achei que era coisa de homem ou preocupação com orçamento. Aí vieram os atrasos nas respostas às minhas mensagens sobre buffet, fotógrafo, etc. Eu mandava opções e ele respondia horas depois com um "tanto faz" ou "você que sabe." Quando perguntei se estava tudo bem, ele disse que só estava ocupado com o trabalho. A construtora dele tinha pego umas obras grandes. No mês passado, ele começou a sair mais com um amigo de trabalho, Paulo. Tomavam cerveja depois do expediente ou assistiam um jogo no AP do Paulo. Nada fora do normal, só mais frequente. Quando voltava para casa, parecia distante. Mexia mais no celular, menos carinhoso. Falei com minha melhor amiga, Lorena, que achou que fosse ansiedade pré-casamento. Sugeriu um encontro romântico para reconectar. Então, na sexta passada, fiz reserva num restaurante italiano novo no centro. Vesti um vestido bonito, mas nada chamativo. E ainda comprei a cerveja preferida do Dominique para deixar na geladeira. A noite foi um desastre. Ele ficou disperso o jantar inteiro. Mal conversou. Quando mencionei a lua de mel, ele soltou a bomba. Não sei se tô pronto para isso tudo. Não só a lua de mel, o casamento inteiro. Fiquei em choque. 5 anos juntos, 8 meses noivos. E agora ele não sabe? Quando insisti, ele disse que vinha conversando com o Paulo sobre como o casamento muda tudo. Mencionou o divórcio do irmão do Paulo. A conversa virou discussão. Eu tentando não chorar no meio do restaurante enquanto meu mundo desabava. Nem tocamos na comida. O caminho de volta foi um silêncio absoluto. No apartamento, ele desviou do assunto, disse que precisava pensar e dormiu no sofá. No sábado de manhã, acordar foi como estar num Airbnb estranho com um desconhecido. Ele disse que ia encontrar o Paulo e outros amigos num bar chamado Bar do Ferrugem para assistir o jogo. Eu não tinha forças para discutir. Pouco depois, Lorena me ligou e me convenceu a sair de casa. Fomos tomar café e contei tudo. Ela ouviu, paciente, e ainda achou que podia ser só crise de pré-casamento. Depois fomos bater perna no shopping, minha terapia favorita. Comprei almofadas que não precisava e um shampoo novo, porque, sim, terapia de compras ainda é terapia. À tarde, estava mais calma e decidi voltar para casa. No caminho, recebi uma mensagem do Caio, colega de trabalho do Dominique que conheci na festa de Natal da empresa. Ele perguntou se eu estava bem, porque algo estranho tinha acontecido no bar. Liguei na hora. Ele estava desconfortável, relutante, mas com um pouco de insistência, contou o que aconteceu. Os amigos estavam provocando o Dominique sobre o casamento. O Paulo perguntou se ele estava pronto para ficar com uma mulher só para o resto da vida. E o Dominique, bêbado, respondeu: "Se ela fosse mais bonita, eu estaria mais empolgado para casar." Depois deu risada, como se fosse piada. O Caio disse que ele e outros colegas o repreenderam na hora, mas o Dominique ficou na defensiva. "Vocês não sabem brincar?" Fiquei 20 minutos chorando dentro do carro. O homem que eu amei por 5 anos, que eu achava que me amava, fez piada pública sobre a minha aparência, como se eu fosse o motivo da dúvida dele em casar. Quando entrei no apartamento, ele estava desmaiado no sofá, ainda com as roupas do bar. Cheirava cerveja velha. Peguei o feijão, levei para o quarto e tranquei a porta. No domingo, acordei com cheiro de café e bacon. O famoso café da manhã de pedido de desculpas dele. Ele estava de ressaca, com cara de culpa. Queria fingir que comida resolveria tudo.
Confrontei sobre o que o Caio me contou. Ele tentou minimizar, disse que estava bêbado, que falou besteira, que só queria calar os amigos. Foi coisa de homem, bobeira. Aquela defesa só piorou tudo. Discutimos. Ele dizia que não queria me humilhar, que estava estressado com o orçamento do casamento, com pressão, mas eu só conseguia pensar que ele usou minha aparência como piada para parecer descolado para os amigos. Eu não consegui ficar. Peguei minha bolsa e fui para o apartamento do meu irmão Elias. Meu porto seguro nos momentos difíceis. Contei tudo. Elias ficou furioso. Queria ir atrás do Dominique. Eu consegui acalmá-lo e pedi só por espaço. Eu só precisava de um lugar para pensar. O Dominique ficou mandando mensagens o dia todo. Pedi desculpas. Prometi conversas. Respondi só uma vez. Eu preciso de tempo. Na segunda, liguei no trabalho e pedi folga. Não dava para fingir normalidade na recepção do consultório enquanto meu noivado despencava. Às 9 da manhã, o telefone tocou. Era a Valéria, mãe do Dominique. Ela sempre foi mais carinhosa comigo do que minha própria mãe, que mora na Bahia com o terceiro marido. Estava chorando. Disse que o Dominique tinha ligado na noite anterior e que havia algo importante que eu precisava saber. Perguntou se podíamos nos encontrar pessoalmente. E é aqui que estou agora, sentada no carro, do lado de fora do café, onde vou encontrar a Valéria em 15 minutos, me perguntando o que mais pode haver que eu ainda não sei. E se meu relacionamento de 5 anos acabou de vez? Primeira atualização. Antes de tudo, obrigada por todo o apoio na minha postagem original. Eu não esperava milhares de comentários. Li o máximo que consegui entre crises de choro e devorando os biscoitos de emergência que meu irmão guarda na despensa. Para quem perguntou, sim, eu me encontrei com a Valéria, mãe do Dominique, e vou contar sobre isso ao final desta atualização. Muita coisa aconteceu nos últimos 2 dias e ainda estou tentando processar tudo. Na segunda, depois de postar, liguei de novo no trabalho e pedi mais um dia de atestado. Minha chefe foi compreensiva. Só usei 2 dias de folga médica no ano e, segundo ela, eu estava com voz de quem foi atropelada por um caminhão. Passei a manhã no quartinho de visitas do Elias, na verdade, o depósito, rolando pelos comentários de vocês e tentando organizar meus pensamentos. Por volta do meio-dia, a Lorena passou aqui no intervalo do trabalho. Trouxe sanduíches daquele empório perto do hospital onde ela é enfermeira. Eu quase não comia desde domingo, então, mesmo sem fome, forcei alguns bocados. Lorena, com a delicadeza que só ela tem, me lembrou que eu não podia fugir do Dominique para sempre. A gente morava junto. Contas conjuntas. Tínhamos uma vida. Ia chegar o momento da conversa. Ela estava certa, obviamente. Não dava para me esconder na casa do meu irmão para sempre. Ainda mais porque a namorada dele ia jantar lá à noite. Depois que ela saiu, tomei banho, peguei o moletom emprestado do Elias, não me julgue, era confortável, e fui de volta para o apartamento. O caminho inteiro repeti mentalmente o que queria dizer. Eu não ia gritar, não ia chorar, ia ser adulta, centrada, buscar respostas. Cheguei no prédio. O carro do Dominique estava na vaga. Ele devia estar no trabalho. Meu estômago revirou. Subi as escadas. Abri a porta. Ele estava no sofá de moletom com cara de quem não dormia há dias. Rodeado por pastas de planejamento de casamento. Aquelas que eu mesma montei nos últimos 8 meses. O feijão encolhido ao lado dele. Ele se surpreendeu ao me ver. E aliviado. Disse que tirou folga no trabalho. Estava olhando tudo o que havíamos planejado, tentando entender onde errou. Eu fiquei parada na porta. Não queria me sentar. Disse que rever planilhas não apagava o que ele disse. O que se seguiu foi uma conversa longa e dolorosa. Ele pediu desculpas, de novo. Pelo comentário no bar, disse que foi imperdoável, que nem acreditava naquilo. Então, por que você falou? Perguntei. Eu estava tentando parecer descolado para os caras. Bobeira. Insegurança. Essa resposta só me deixou mais irritada. Lembrei que, mesmo antes daquilo, ele já tinha demonstrado dúvidas, como na noite do jantar. Ele admitiu estar estressado com várias coisas. Um projeto do trabalho atrasado, as histórias tóxicas do Paulo sobre casamento e a ansiedade com os custos da cerimônia. Mas, em vez de conversar comigo, ele engoliu tudo até explodir do pior jeito possível. Aos poucos, ele revelou algo novo, um medo profundo de virar o pai dele. Dominique quase nunca falava do pai, que saiu de casa quando ele tinha 12 anos, após ter um caso com uma colega de trabalho e se mudar para Goiás para começar outra família. Ele sempre dizia que aquilo não o afetou, mas agora confessava que morria de medo de repetir o padrão. Disse,
Será que eu consigo prometer para sempre se nunca vi isso dar certo? Eu disse que ele não era o pai dele, que genética não determina caráter. Ele hesitou, depois admitiu que andava conversando com o Caio, aquele mesmo que me contou do bar. Tinham se aproximado no trabalho e Caio também passou por um fim de noivado. Ficou claro porque o Caio se sentiu à vontade para me ligar. Continuei pressionando. Perguntei se ele estava com medo de casamento em geral ou com medo de casar comigo. Ele hesitou. Isso já dizia muito. Depois confessou. A maioria das dúvidas é sobre casamento e compromisso, mas uma parte de mim se pergunta se a gente ainda é o par certo. Essa doeu mais do que o comentário sobre minha aparência. 5 anos juntos, e ele ainda não sabia. Perguntei por quê. Ele falou sobre como mudamos com o tempo, sobre meus novos hábitos de organização, sobre como ele havia deixado de lado o sonho de empreender. Disse, será que a gente cresceu juntos? Ou só cresceu para direções diferentes? Eu já estava emocionalmente exausta. Disse que precisava de espaço para entender tudo isso. A humilhação pública, as dúvidas escondidas, a incerteza sobre nosso futuro. Ele implorou para tentarmos juntos. Falou em terapia de casal, mas fui firme. Eu precisava de tempo sozinha. Enquanto eu arrumava uma mala pequena, ele disse que meu celular estava tocando. 3 chamadas perdidas. Era a Valéria. Tinha esquecido completamente da conversa marcada com ela. Falei disso pro Dominique. Ele pareceu pálido. O que minha mãe quer conversar com você? Perguntou, desconfiado. Expliquei. Ela ligou no domingo à noite, chorando, e disse que precisava me contar algo importante. O rosto dele travou. Tem uma coisa que eu deveria ter te contado, ele disse finalmente. Mas acho melhor ouvir da minha mãe mesmo. Se quiser, eu saio quando você voltar. Arrumei o que dava para uma semana. Na porta, ele disse, eu te amo. Respondi, às vezes, amor não é o suficiente. No caminho para o café, a Karina, a irmã do Dominique, me ligou. Queria saber o que estava acontecendo. Tinha ouvido do Paulo sobre o que rolou no bar e o Dominique não respondia às mensagens dela. Quando contei que ia encontrar a Valéria, a Karina pareceu surpresa. Perguntou, é sobre a Maria? O nome bateu como um soco. Que Maria? Perguntei. A reação da Karina foi clara. Ela tinha falado sem querer. Pedi explicações, mas ela só disse, fala com a minha mãe. Por favor, escuta ela. Cheguei no café. A Valéria já estava sentada, os olhos vermelhos, inchados. Antes mesmo de eu me aproximar da mesa, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Dominique. O que quer que minha mãe te conte, por favor, lembra que eu te amo. Eu só fiquei com medo e cometi erros horríveis. Vou entender se você não conseguir me perdoar. Guardei o celular, respirei fundo e me sentei em frente à Valéria. Segunda atualização. Obrigada de verdade por todo o apoio nas postagens anteriores. Ler os comentários de vocês durante as madrugadas me deu mais força do que imaginam. Para quem está perguntando como estou sobrevivendo. Alguns momentos são mais fáceis, outros ainda machucam. Mas vamos ao que importa. O encontro com a Valéria e o que ela me contou. A cafeteria estava cheia para uma terça-feira à tarde. Parecia que alguma faculdade ali perto tinha acabado de liberar os alunos, então as mesas estavam ocupadas por gente com fone de ouvido e notebooks. A Valéria conseguiu uma mesa no canto, daquelas com encosto alto que dão a impressão de privacidade. Ela estava irreconhecível. 3 semanas antes, na janta de família, ela estava impecável como sempre. Cabelo Chanel escovado, maquiagem leve. Agora o cabelo estava preso num coque improvisado, sem maquiagem. Em 5 anos de convivência, nunca vi assim. Não por vaidade, era o jeito dela, como quem só funciona depois de café. Quando cheguei, ela me abraçou. Ainda usava aquele cheirinho de amaciante de lavanda. Pedi um café preto, mesmo querendo um daqueles com caramelo e chantilly. Mas pedir algo alegre naquele momento parecia errado. Depois de alguns minutos de conversa fiada desconfortável, ela foi direto ao ponto. No domingo à noite, Dominique ligou para ela em colapso emocional. Sim, os medos sobre compromisso e virar o pai dele eram reais. Mas havia algo mais. Maria. Quase engasguei com o café. Maria era a nova coordenadora de projetos da empresa do Dominique. Ele já tinha mencionado ela de passagem. Segundo a Valéria, que mal conseguia parar de rasgar o guardanapo com os dedos de tanto nervosismo, Dominique desenvolveu sentimentos por essa tal Maria nos últimos meses. Disse que nada físico aconteceu, pelo menos segundo o que ele contou à mãe. Mas havia uma conexão emocional, uma que fez Dominique começar a questionar tudo no nosso relacionamento. Enquanto ela falava, senti o mundo girar.
Comecei a conectar os pontos. Maria entrou na empresa em janeiro. Eu a conheci brevemente na festa da empresa em março. Desde então, o Dominique tinha mudado. Mais frio, mais distraído, sempre no celular. Saídas constantes com amigos do trabalho. Aquilo que eu achava que era estresse de obra, agora parecia outra coisa. Perguntei a Valéria por que ela estava me contando aquilo. Por que não proteger o próprio filho? Ela olhou para mim com os olhos marejados e respondeu: porque eu vivi isso. Antes do pai do Dominique ir embora, teve meses de silêncio, de frases cruéis, de brigas que pareciam surgir do nada. Tudo porque ele não teve coragem de admitir que estava envolvido com outra mulher. Ela disse que não queria ver a história se repetir, comigo sendo deixada no escuro, enquanto Dominique procurava a saída mais covarde. E aí tudo fez sentido. O comentário no bar. Não foi só besteira de bêbado, foi autossabotagem. Ele queria destruir tudo antes de ter que tomar uma decisão difícil. Ficamos ali mais de uma hora conversando. Valéria compartilhou sobre o próprio casamento, sobre como tentou salvar a relação mesmo depois de descobrir a traição, sobre como se culpou por não ser o suficiente. Na hora de ir embora, ela me disse algo que ecoa na minha mente desde então. A lição mais dura que aprendi foi que a gente não consegue forçar alguém a escolher a gente. Ou escolhem, ou não. E tudo que fica no meio disso só adia o inevitável. Fiquei muito tempo sentada no carro depois, olhando para o celular. Tinham 3 novas mensagens do Dominique. Variações de desculpa, eu te amo, por favor, me perdoa. Nenhuma mencionava a Maria. Em vez de responder para ele, liguei para Lorena. Perguntei se podia dormir na casa dela. Ela só disse: já tô preparando o sofá-cama. Traz sua escova de dentes. Esse é o tipo de amiga que todo mundo deveria ter. Mandei uma mensagem pro Dominique. Eu sei da Maria. Não me procure até estar pronto para dizer toda a verdade. Amanhã, enquanto você estiver no trabalho, vou buscar mais das minhas coisas. Depois disso, bloqueei o número dele. Não para sempre. Só para ter um pouco de paz, sem desculpas ou justificativas. No caminho até a casa da Lorena, a Karina me ligou de novo. Confirmou tudo que a Valéria havia dito. E acrescentou um detalhe. Na quinta-feira anterior, tinha ouvido Dominique e Paulo conversando sobre a Maria. Ela confrontou o irmão. Fez ele prometer que seria honesto comigo. Obviamente, ele quebrou a promessa. O que mais me surpreendeu foi o apoio da Karina. Mesmo sendo irmã dele, ela deixou claro que estava do meu lado. Isso me deu um alívio enorme. Passei anos convivendo com a família dele e a ideia de perder todos eles me doía quase tanto quanto perder o próprio Dominique. Naquela noite, o apartamento da Lorena foi meu porto. Comemos comida chinesa sentadas no chão da sala, entre os papéis da pós-graduação dela, vendo reality show de confeitaria. Nada demais. Mas foi como um bote salva-vidas em meio ao meu naufrágio. Depois que ela foi dormir, fiquei rolando fotos no celular. Viagens. Feriados. Nossas fotos de noivado, sorrindo como se tivéssemos ganhado na loteria. Comecei a planejar mentalmente o dia seguinte, buscar minhas coisas, falar com a imobiliária, ver se era possível quebrar o contrato do aluguel. Foi quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Margot. Aqui é a Maria. Sei que você bloqueou o Dominique. Podemos nos encontrar? Só nós duas. Tem mais coisa que você precisa saber. Fiquei encarando aquela mensagem com o coração disparado. O que mais podia haver? E por que ela queria me contar pessoalmente? Esperei alguns minutos, que pareceram horas, e então respondi: onde e quando? Obrigada por todo o carinho nas postagens anteriores. Estou lendo os comentários nas noites em que não consigo dormir e eles têm me ajudado mais do que vocês imaginam. Para quem está acompanhando, sim, eu me encontrei com Maria. E não foi nada como eu esperava. Marcamos em uma lanchonete perto do parque. Território neutro, imagino. Quando cheguei, ela já estava lá, mexendo no celular, nervosa. Parecia diferente daquela mulher toda arrumada da festa da empresa. O cabelo estava preso num coque desleixado, quase sem maquiagem. Parecia humana, de verdade. O que mais me surpreendeu foi o quanto ela estava desconfortável. Se ela estivesse mesmo vivendo um romance secreto com o meu noivo, não estaria tão nervosa, né? Ela mal conseguia segurar a xícara de café e evitava olhar nos meus olhos. A conversa revelou 2 bombas. 1. Maria não fazia ideia que o Dominique tinha sentimentos por ela. Segundo ela, só ficou sabendo disso na semana anterior, quando Paulo, claro, sempre ele, soltou um comentário durante um happy hour. Ela ficou chocada.
Disse que eles trabalharam juntos num projeto grande, trocavam mensagens fora do expediente, mas nada romântico. Ela até me mostrou o histórico do WhatsApp, mensagens de trabalho, uns memes ocasionais e só. Ah, e ela tem namorado há 3 anos, que inclusive já apareceu nesses encontros com o pessoal do trabalho. Ou seja, a Maria nunca flertou com o Dominique, nunca deu abertura, nunca quis nada. 2. O Paulo estava por trás de tudo. Maria contou que ouviu o Paulo no trabalho, incentivando o Dominique a explorar suas opções antes de se amarrar, e que citou ela como alguém que entende mais o Dominique do que a noiva dele. Além disso, o Paulo estava espalhando na empresa que o Dominique estava com frio nos pés sobre o casamento. Brincadeiras, piadas, comentários do tipo: ainda dá tempo de fugir, hein? Cuidado para não virar estatística. No fim da conversa, eu estava estranhamente calma. Maria não era a vilã que eu imaginei. Ela era só mais uma vítima da fraqueza do Dominique e da influência tóxica do Paulo. Antes de ir embora, ela me disse algo que ficou na minha cabeça. Você parece ser uma mulher que sabe o próprio valor. Não deixa ninguém te fazer duvidar disso. Saí de lá com uma nova perspectiva e um plano. Isso não era mais só sobre mim e o Dominique. Era sobre o Paulo, sobre os traumas do Dominique, sobre um ciclo de covardia e manipulação. Mandei mensagem para Karina, pedindo ajuda para organizar uma reunião familiar. Na casa dela, território neutro. Ela topou na hora. E ontem à noite foi o jantar. Karina preparou tudo com carinho. Encomendou comida do restaurante italiano da esquina. Nada muito elaborado, macarrão e salada. Chegou a Valéria primeiro. Depois, para minha surpresa, o próprio Paulo. A Karina fez questão que ele fosse. E por fim, o Dominique, com olheiras profundas e cara de quem não dormia há dias. Os primeiros 20 minutos foram desconfortáveis. Todo mundo mexendo na comida, fazendo comentários sobre o clima e a nova mesinha de centro da Karina. O elefante na sala quase servindo salada no nosso prato. Mas ninguém queria ser o primeiro a falar. Até que Valéria, do jeito mais direto possível, disse: a gente não está aqui para socializar. Estamos aqui para encarar o que aconteceu e decidir como seguir em frente. E assim, os portões se abriram. Contei tudo o que ouvi da Maria. Fiquei de olho no Paulo enquanto falava. A expressão dele mudou de surpresa para desconforto, para pura defesa. Tentou se justificar. Eu só queria ajudar o Dominique, mas Karina cortou na hora, sem paciência para desculpas. O Dominique ficou em silêncio a maior parte do tempo, olhando para o prato quase intocado. Quando foi confrontado diretamente, finalmente admitiu: sim, a Maria sempre foi só gentil. Sim, ele mesmo criou uma fantasia na cabeça. Sim, foi por medo de virar o pai dele. Quando mencionei a piada no bar, ele ficou visivelmente envergonhado. Disse que não tinha nada a ver com a Maria. Foi pura covardia. Paulo estava zoando ele, chamando de amarrado, dominado, e ele respondeu com aquilo para se sentir no controle. Nunca foi sobre sua aparência, ele disse. Foi sobre mim sendo fraco. Paulo tentou fazer piada, dizer que era coisa de homem, mas dessa vez Karina e Valéria disseram cala a boca ao mesmo tempo. Foi aí que eu disse com a voz mais firme que consegui: eu não acho que esse casamento vai acontecer. Silêncio absoluto. Dominique tentou protestar, mas eu interrompi. Passei a última semana tentando entender como chegamos até aqui, e percebi que isso não é só sobre a Maria, ou a piada, ou o Paulo. É sobre você não ter sido honesto comigo, nem consigo mesmo. Contei que ignorei sinais por meses, que preferia acreditar em desculpas. Mas eu mereço alguém que tenha certeza de mim, não alguém que precise de uma reunião familiar para entender o que sente. O Paulo fez um comentário debochado. Valéria nem piscou. Disse: chega, já fez estrago demais. A conversa durou horas, teve lágrimas, discussões, verdades difíceis, mas no fim ficou claro: o casamento foi cancelado. Nosso relacionamento de 5 anos chegou ao fim, sem gritos, sem drama. Apenas o entendimento mútuo de que algo fundamental foi quebrado. Confiança, respeito, talvez até o amor. Karina me levou de volta para casa da Lorena. No caminho me disse: isso não muda nada entre a gente, nem com a mamãe. Você ainda é parte da nossa família, independente do que aconteceu com o Dominique. Voltei pro sofá-cama com aquela frase na cabeça. 5 anos, um casamento cancelado, um futuro incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava no caminho certo. Última atualização. É estranho estar escrevendo isso do meu novo apartamento. Já se passaram 3 meses desde o jantar que pôs fim ao meu noivado. 3 meses juntando os cacos da minha vida, tentando reorganizar tudo do zero.
Alguns de vocês me mandaram mensagens pedindo atualização. Então aqui vai. O bom, o ruim e o inesperado. Primeiramente, o lado prático. O Dominique se mudou do nosso antigo AP em menos de uma semana depois do rompimento. O Elias e a Lorena me ajudaram a embalar as coisas dele enquanto ele estava no trabalho. Deixamos tudo organizadinho na sala, com etiquetas para ele só passar e pegar. Foi surreal separar 5 anos de vida compartilhada em dele e meu. A cafeteira que ele ganhou de aniversário. A manta que comprei naquela viagem para a serra. As fotos que penduramos juntos nas paredes. O apartamento ficou com um vazio estranho. Parecia mais um cenário de novela do que uma casa. 2 semanas depois, pedi rescisão do contrato com a imobiliária. Tive que pagar mais um mês, mas valeu cada centavo para fugir dos fantasmas daquela relação. Encontrar um novo lugar foi mais difícil do que pensei. O aluguel está nas alturas e meu orçamento, agora solo, ficou bem mais apertado. Acabei achando um kitnet pequeno do outro lado da cidade, mas com uma varandinha onde comecei a plantar ervas. O manjericão já morreu 2 vezes, mas a hortelã está firme e forte, contra todas as probabilidades. Escolhi ver isso como simbólico. Financeiramente, tudo virou do avesso. As contas que antes eram divididas agora são todas minhas. Seguro do carro, streamings, até a compra do mês parece mais cara quando você cozinha só para si. Virei a pessoa do cupom de desconto, da planilha de gastos no Excel, de pensar 3 vezes antes de pedir sobre os fornecedores do casamento. A maioria foi surpreendentemente gentil. O buffet ficou com R$ 8.000 jogados fora, mas mandaram uma mensagem carinhosa, desejando felicidade. A floricultura devolveu metade, mesmo com política de não reembolso. O Dijô indicou o irmão que é psicólogo se eu precisasse de alguém para conversar. O vestido tá pendurado no armário da Lorena, esperando sei lá o quê. O anel de noivado ainda está na caixinha original, na minha gaveta. Dominique disse que eu podia ficar, ou vender. Que seria má sorte ele levar de volta. Não sei o que vou fazer com ele ainda. E as redes sociais. O próprio inferno. Demorei 2 semanas para mudar o status de relacionamento. E mesmo fazendo isso às 2 da manhã de uma terça-feira, as mensagens chegaram do mesmo jeito. O que aconteceu? Estamos torcendo por vocês. Quer conversar? De gente que nem lembrava meu nome no colégio. Fiz uma postagem curta e vaga sobre decisões mútuas e pedi privacidade. Depois postei uma única foto segurando as chaves do novo AP com a legenda: Novos começos. Teve menos curtidas que o post do noivado, mas foi mais verdadeiro. E o Dominique? Falamos poucas vezes desde então. Assuntos burocráticos. Uma encomenda errada, a senha do drive, devolver a fritadeira da irmã dele. Conversas educadas, frias, quase como estranhos. Karina me contou que a situação com a Maria ficou insustentável depois da verdade vir à tona. Ela pediu transferência de setor e desde então trata o Dominique com frieza. O Paulo? Mandou uma mensagem genérica. Essas coisas acontecem por uma razão. Você vai encontrar alguém melhor. Deletei sem responder. Maria, por outro lado, me mandou um texto curto. Sinto muito por tudo. Espero que você fique bem. E juro de novo, nada aconteceu entre a gente. Acredito nela. De verdade. Ela virou dano colateral de um homem fraco e de um amigo tóxico. O mais difícil? Os detalhes banais. O caderno de planejamento do casamento ainda na minha bolsa. A playlist da recepção no Spotify. A pasta no computador com roteiros de lua de mel. Tudo isso de um futuro que não existe mais. Lorena sugeriu que eu tirasse um dia de saúde mental, mas preferi trabalhar. Ficar em casa só me fazia ficar revivendo tudo. Meus colegas têm sido normais, ou não sabem de nada, ou fingem bem. Amanhã vou encontrar o Dominique para trocar as chaves e discutir sobre o contrato do AP. Ele vai sair, já que o contrato está no meu nome. Vai ficar na casa de um primo, pelo que sei. Recebi mensagem do Elias também, perguntando quando pode me ajudar com a mudança. E outra da minha mãe, que soube por uma prima fofoqueira que segue a Karina no Instagram. Cancelo minha passagem pro casamento? O anel no meu dedo parece mais pesado do que nunca. Fico girando ele sem perceber. O Dominique escolheu justamente porque era clássico. Como a gente. A ironia disso não me escapa. A parte mais inesperada? A lua de mel. Alugamos um chalé perto da praia. 10 dias. Não reembolsável. Ignorei a notificação por semanas, fingindo que o lugar não existia. Até que a Lorena disse: vai sozinha. Você nunca viajou só. Talvez esteja na hora. A ideia me apavorou, mas também me atraiu. Então é isso. Semana que vem vou sozinha pro chalé da lua de mel.
Comprei 3 livros, baixei podcasts e comprei um maiô confortável sem me importar com como eu ia parecer. Minha mãe acha que enlouqueci. O Elias quis ir junto. Recusei. A Karina sugeriu que eu instalasse um app de encontros. Talvez. Provavelmente não. Outro dia, estava no mercado e tocou nossa música no alto-falante. 3 meses atrás, eu teria desabado no corredor de congelados. Dessa vez, só senti um leve incômodo, tipo tocar em um hematoma que já quase sumiu. Progresso. Não perfeição. Não vou fingir que tá tudo certo. Meu chuveiro oscila entre fervendo e congelante. Matei outra muda de manjericão. Às vezes ainda pego o celular para mandar algo engraçado pro Dominique e lembro que não fazemos mais isso. Mas comecei terapia. Voltei a fazer trilha aos sábados, coisa que tinha parado porque ele odiava acordar cedo. Não tô pronta para namorar. Talvez demore, mas estou me reconectando comigo mesma. E o mais importante, não estou mais esperando alguém me escolher. Estou aprendendo a me escolher.